Então vamos começar pela apresentação deste PowerPoint sobre a romanização do território que é hoje Portugal. Por isso é que eu pus aquelas aspas. Portugal nasce no século XII e nós vamos falar do século III, II, I antes de Cristo e nos primeiros 4 ou 5 séculos depois de Cristo. Temos aqui o mapa do Império Romano no máximo da sua extensão. Aí por volta do século II depois de Cristo, mais ou menos. Os romanos chegaram à Península Ibérica a partir do ano 218 a.C. e vieram para fazer guerra aos cartagineses, para enfraquecer o poderio dos cartagineses. A Península Ibérica era rica em cobre, estanho, ouro, prata, mas principalmente em cobre e em estanho, com os quais se fazem o bronze, que era o metal principal das armas da época. E a conquista vai terminar 200 anos depois. Serve só isto para dizer o seguinte: foi preciso 2 séculos para dominar a Península Ibérica. E durante esses 2 séculos, obviamente, os romanos vão progressivamente deixando vestígios e influenciando as populações. Mas além destes 2 séculos, eles ainda estiveram mais quase 5 séculos. Mais 4 séculos, pronto, porque a partir de 400 e pouco o Império aqui na Península começa a desagregar-se e surgem as chamadas invasões bárbaras. Portanto, durante 6 séculos, ou durante 600 anos, os romanos exerceram influência na Península Ibérica e, portanto, deixaram muitos vestígios, e nós vamos ver alguns desses vestígios. Temos aqui um mapa com os povos que viviam na Península Ibérica antes dos romanos. No território que é hoje português, vamos encontrar principalmente galaicos, que abrangem a Galiza e o norte de Portugal, entre o Minho e o Douro, lusitanos, céltici, como lhes chamavam os romanos, e cá embaixo no sul, cónios, que não se vê neste mapa, turdetanos, que ainda abrange, apesar do que está no mapa, ainda abrange um bocadinho do Algarve, túrdulos também existem por aqui. Portanto, o mapa não está completo com todos os povos que existiram. Os romanos conquistaram a Península Ibérica. Isso significa que um dos principais agentes da romanização foram os militares, os legionários romanos que vieram conquistar e impor a paz pela força das armas. Esta imagem ilustra-nos a resistência ou os resistentes que os romanos encontraram aqui na Península Ibérica, principalmente os conhecidos como lusitanos, que abrange parte do território português e uma parte da Extremadura espanhola, ali a zona de Cáceres, Badajoz, etc., pertencia ao lusitano. Como podem ver aqui, a Lusitana abrange o sul e o centro do território português, mais uma parte da Extremadura espanhola e a zona sul de Castela, junto à fronteira com Portugal. O principal vestígio da presença romana em Portugal, que dura até hoje, é obviamente a língua que falamos, o português, como língua derivada do latim, como uma língua neolatina. Daí eu ter posto aqui esta capa deste livro sobre a evolução da língua desde o latim ao português. Nós não falamos latim, mas falamos uma língua de origem latina. Daí as muitas semelhanças que existem. O próprio alfabeto que nós usamos é o alfabeto latino. Temos aqui uma imagem ilustrativa da evolução ao longo de vários séculos do alfabeto. Se olharem bem para as letras, não são exatamente como hoje são, porque quer as letras, algumas delas, quer a forma de desenhar as letras evoluiu ao longo do tempo. Mas o alfabeto que nós usamos é o latino. A língua que domina, a religião, que domina Portugal, também veio para aqui pelos romanos. Os romanos foram cristianizados e depois muitos dos romanos que para aqui vieram, ou alguns, uma parte deles, eram cristãos. As leis romanas, obviamente, também se aplicaram aqui no nosso território. E estas leis, designadamente este catálogo ou este código legislativo Justiniano, foi usado em Portugal durante muitos séculos e os juristas ainda no século XVIII estudavam o direito romano e até no XIX.
quando eu fiz o curso de Direito, ainda tive de fazer a cadeira, que é uma disciplina, de Direito Romano. As vias romanas foram extremamente importantes para a conquista e para a manutenção da paz. E são marcos miliários. Na realidade não são como estão aqui nas imagens. Nesta imagem estão vários que foram colocados aqui numa época que ninguém sabe quando foi. Os marcos existiam de tantas em tantas milhas. Portanto, só um, não tantos como ali vem. Os marcos tinham uma inscrição que dizia a distância da próxima localidade e muitas vezes quem foi o imperador que mandou fazer aquela estrada. Vem aqui na ponte de Chaves um dos marcos romanos, portanto é só um. Não como ali na Geira, lá em cima no norte de Portugal, no Minho, em que estão todos juntinhos, mas eles foram levados para lá porque ninguém sabe bem porquê. Aqui está uma ponte romana, outra, são duas, uma de Monforte e outra de Chaves. E aqui um aqueduto, que não é português, é de Segóvia, mas serve para ilustrar os aquedutos que os romanos construíram aqui, porque para abastecer as cidades de água eram precisos aquedutos. Um dos muitos mosaicos que existem das casas ricas das famílias romanas, tanto da cidade, domus, como do campo, a vila, villa em latim. Aqui vários tipos de moedas, nos vários metais, ouro, prata, bronze, mais os três metais usados na cunhagem monetária romana. E uma das muitas inscrições que nós encontramos aqui, escritas em latim, com várias finalidades, ou comemorativas, mas principalmente funerárias. Quando as pessoas morriam, colocavam-lhe uma placa, como nos cemitérios de hoje, um pouco diferente, mas com alguma semelhança. Os romanos não trouxeram só o cristianismo, trouxeram também as suas crenças religiosas, os seus deuses. Aqui uma imagem do chamado Templo de Diana em Évora, que é um templo imperial, mas como lhe chamam tradicionalmente, pensava-se que era dedicada à deusa romana da caça, Diana. Hoje as pessoas continuam a chamar o Templo de Diana. Muitas esculturas. Aqui na Batalha temos o caso ali da escultura de um romano, de um magistrado romano, ali num museu. E claro, os romanos eram politeístas na sua origem, portanto tinham muitos deuses, e alguns deles adotaram depois o cristianismo, assunto que nós daremos posteriormente. Isto é uma vila, plural vila, que eram grandes propriedades agrícolas de famílias ricas de romanos. Podiam ser de Roma ou de outras localidades da Itália. Uns tanques de salga de pescado, porque os romanos usavam conservas de peixe, pasta de peixe, e aqui em Portugal, como havia abundância de peixe junto ao mar, isto é ali junto a Setúbal, também se produzia aqui conserva de pescado. Do lado esquerdo e do lado direito dá para vermos a diferença entre as casas castrejas, dos castros, dos povoados de montanha, que os lusitanos ou os galaicos tinham, e uma casa tipicamente romana, como se vê, é completamente diferente. Na cobertura, na planta, nos materiais de construção. Agora, a romanização, eu comecei por mostrar os vestígios, mas a romanização manifestou-se através de mudanças que houve no modo de vida das pessoas. Por exemplo, nas atividades económicas que se desenvolveram. Os lusitanos, os galaicos, etc., não usavam telhas assim de barro, mas os romanos usavam. E, portanto, vai-se desenvolver aqui a produção de cerâmica, quer para telhas, quer para tijolos, quer para recipientes de cerâmica. Os galaicos e os romanos viviam principalmente nos montes, em castros ou povoados parecidos. Os romanos viviam mais em cidades, e cidades localizadas quase sempre em planícies, daí que há uma alteração ao nível da urbanização, portanto, do nascimento das cidades, urbe. Há uma palavra de origem romana, urbs, urbis, que deu a palavra portuguesa urbe, urbano, urbanizar, urbanização, etc.
ou pacificamente ou pela força, muitos destes povos foram-se deslocando dos montes para as planícies, ou seja, dos castros para as vilas e cidades romanas. Aqui usei a palavra no sentido impróprio, vilas, no sentido de pequenos povoados, mas também as propriedades agrícolas, que em latim se dignam villa, villae. Outra grande transformação, obviamente, foi que os povos daqui aprenderam não só os deuses romanos, como aprenderam o cristianismo. E não se usava aqui quase a escrita. Existe uma aqui escrita fenícia, ou cartaginesa. Os cartagineses eram fenícios. E, portanto, introduziram aqui o alfabeto. Mas pouca gente sabia escrever. Portanto, há um aumento do uso da escrita e um aumento da escolarização, ou seja, pessoas que sabem ler e escrever. Também, os povos que aqui viviam estavam organizados em tribos e agora passa a haver províncias e civitas, que eram territórios dominados por uma cidade, e conventos jurídicos, que eram divisões para efeitos judiciais dentro das províncias. Os romanos, ao contrário de nós, em que somos todos iguais e somos todos cidadãos, os romanos tinham 3 estatutos. Os romanos, isto é, os povos do Império Romano, podiam ter 3 estatutos. Os de Roma eram cidadãos romanos, os à volta de Roma eram latinos, e os do resto da Itália, a certa altura, também. Quem não era nem romano nem latino era gentio, e portanto havia 3 condições jurídicas diferentes, consoante se é gentio, latino ou romano. Mais tarde eu te poderei explicar isto. Quem é que fez esta transmissão da cultura? Porque romanização é a transmissão da cultura romana. Quem foram estes agentes que fizeram a romanização? Os militares, porque os militares romanos conquistaram o território, trouxeram para aqui a sua cultura, casavam-se com mulheres locais, portanto há uma miscigenação, uma mistura entre romanos e não romanos, portanto, principalmente romanos com mulheres daqui, porque os romanos quase só traziam para aqui homens, portanto casavam-se com mulheres daqui. Alguns dos povos da Península Ibérica entraram no exército romano como mercenários e mais tarde passaram a entrar regularmente como militares, quando adquiriram a cidadania romana. E esses mercenários aprendiam latim, aprendiam a cultura latina. Tal como as mulheres que casavam com os romanos depois ensinavam aos seus filhos a cultura romana. Alguns italiotas, italianos em geral, chamamos agora, vieram viver para aqui, portanto eram colonos, vieram para aqui dedicar-se ao comércio, à agricultura, etc. Os romanos, para organizar administrativamente o território, também trouxeram funcionários públicos, que traziam a sua cultura. E por fim, esse que é o último ponto, padres, bispos, missionários, se quisermos, monges, trouxeram para aqui a sua cultura cristã. E claro, a missa era em latim até meados do século XX, e portanto são elementos ou agentes da romanização muito importantes. E encerro aqui o vídeo.